As peças aqui do Vectra já foram lavadas, admissão, já limpei, caixa de filtro. Aqui a carcaça da termostática, fiz uma boa higienização nela. Aparentemente eu vou trocar só o refil da termostática aqui na parte interna, tá? Dificuldade muito grande de achar essa peça aqui na região. Inclusive a própria para aplicação desse motor 16 válvulas eu não encontrei. E eu vou tentar a instalação da válvula do Vectra 8 válvulas. Pelo que eu analisei, o refil parece ser o mesmo. Se der certo, depois eu conto para vocês. Flauta, capa, mangueira, tudo já higienizado. Aqui no motor segue na mesma. Detalhe da mangueira que eu mostrei para vocês aí já nos vídeos, né? Consegui com muito sacrifício uma. Tive que sair para buscar ela hoje, de manhã. Então eu consegui aqui a mangueira nova, abraçadeiras, mangueiras de respiro, aditivo, o óleo, água desmineralizada, fluido de freio, os filtros, os sensores, os flexíveis, braçadeiras e o kit da alegria completo aí. Aqui o jogo de juntas superior, com todas as juntas para poder deixar tudo perfeito aqui a manutenção. Aqui na tampa de válvula, pessoal, dessa vez a gente não vai trocar ela. O cliente tem ciência de que a tampa está empenada e de que há um risco muito grande de voltar a vazar óleo pela tampa. A tampa já estava montada com junta e cola. Inclusive no vídeo anterior eu falei que talvez eu colocaria cola conjunta de novo para tentar estancar o vazamento e depois futuramente a gente substituir a tampa por uma que esteja 100% plana e não venha vazar com tanta facilidade. Porém, pessoal, eu passei tanto trabalho para remover o silicone que foi aplicado aqui nessa tampa que não me dá coragem de aplicar novamente silicone aqui, tá? Lembrando que não foi eu que apliquei da outra vez, mas comentei que talvez eu iria colocar no intuito de tentar resolver o problema de vazamento aqui, mas enfim... não vou fazer isso, tá? Vou somente aplicar silicone nos pontos originais, que são nessas quinas vivas aqui, que eu já falei em vários vídeos do canal, né? Que é aqui, ó, isso veio original de fábrica já, né? Nessa meia lua aqui, dos dois cabeçotes, que serve como uma entrada para o mandrilhamento desse cabeçote na usinagem na fábrica. E também aqui na meia lua dos dois comandos, vamos dizer assim. Nos demais pontos não vai cola, né? É só a junta mesmo e vai permanecer assim. Esse carro tem muito silicone ainda caído aqui nas galerias, ó. Lá pra dentro, vocês vão, tem um pedaço de silicone caído lá, ó. Enfim, tem vários pontos aqui que eu vi que tem um pouquinho de silicone. Então vou ter que fazer uma boa higienização nisso aí, deixar tudo perfeito. E vou montar somente com a junta mesmo, pessoal, tá? Dos maiores problemas vai ser só o vazamento se ocorrer, mas ainda assim é melhor do que ficar toda aquela lambança com silicone conforme tava, né? Pessoal, estão vendo a família toda aí, ó. Atrás de peça para o Vectra. Aí pessoal, ó, já peguei umas peças do Vectra e já fomos no mercado e vai ter café hoje, gurizada. É isso aí. Bom, tá aí a admissão montada, os eletrojetores, o tubo A aqui atrás, ó, aquele cano de borracha, aquela mangueira ali atrás, pessoal, ó, também já instalada com braçadeiras largas. Essa flange aqui também eu removi para refazer a vedação dela ao cabeçote, um pouco de corrosão. Deu muito trabalho, pessoal, para remover o resto de junta aqui no coletor de admissão no cabeçote, porque tinha muita cola, né? Então passei um pouquinho de dificuldade aqui, mas tudo resolvido. Agora já fiz toda a limpeza aqui na superfície onde vai ter o contato da junta. Vou aplicar, como falei, só cola nessas regiões aqui, ali, né? E nesses pontos aqui da lateral, ó, ok? E vou montar sem cola, até porque futuramente essa tampa de válvula vai ser trocada. E aí, obviamente, eu não vou ter que passar muito trabalho. Um segredo das tampas GM, pessoal, no kit de junta completo, vem uns anéis de borracha. Muitas pessoas descartam esses anéis. Os anéis vão ali, ó, naquele alojamento ali, ó, da tampa de válvula. Todos eles estão lubrificados com vaselina, para a hora que eu for instalar a tampa, o anel não cair, porque ele não tem nenhuma... nada que segure ele naquele alojamento ali. Então, nesse caso aqui eu estou usando a vaselina como uma densidade, né? Como se fosse uma espécie de cola, né? Enfim, ok? Para na hora de eu virar a tampa lá, os anéis não caírem. No caso dessa tampa estava sem, tá? Esses anéis o pessoal tinha colocado um pouquinho de silicone ali naquela região. O Vectrazão finalizado, pessoal. Ele vai retornar daqui a alguns dias para corrigir alguns outros detalhes. E aí eu filme de dia com maior riqueza de detalhes para vocês verem como é que ficou a situação aí. Beleza, gurizada? Então tá aí. Deu um pouquinho de trabalho. Eu não sei até de fato tudo que vocês assistiram nos vídeos aí, mas enfim, tá? Sistema de arrefecimento limpo, aditivado, né? Ventoinha substituída, trocados flexíveis, instalado válvula, enfim, manutenção aí bem bacana. Quando ele retornar, talvez eu até complemento com mais algumas informações de tudo que foi feito e que por aí vai, tá? Beleza? Tá bom, gurizada? A correria foi grande.
E é isso aí, tá pronto pro dono destruir. Aqui no Clio eu tô dando sequência na manutenção de revisão, troca de correia dentada e remoção dos vazamentos. Uma dica que eu quero dar para vocês, colegas que nos acompanham aí, mecânicos, né? O carro não tem nenhuma falha no sistema de injeção eletrônica, entrei com o computador, como eu faço em todos os carros, porém aqui no sistema de leitura me chamou a atenção um detalhe, olha só. Já falei sobre isso aqui em vários vídeos, mas vamos voltar. Temperatura do ar de admissão 17 graus, temperatura do líquido de arrefecimento 21 graus. Esse carro está em repouso, eu não liguei ele ainda. E há uma divergência de informação aqui, ó. Ou a temperatura da água está errada, ou a temperatura do ar, tá? Ambas as temperaturas, tanto de ar e água, por estarem no mesmo ambiente, não poderia ter essa diferença ali em questão, tá bom? Então nós estamos falando de 17, 18, 19, 20, 21. Uma diferença de 5 graus, tá? Agora vamos ver qual que é a temperatura errada. Vamos medir aqui na água, qual é a temperatura da água nesse momento. Ó, por volta de 18 graus, temperatura do ar nesse momento, por volta aí de 19, tá? Ó, 18 graus, enfim, nessa faixa. Então assim, ó, o que está mais dentro da realidade é a medição de temperatura do ar, por volta de 17 graus. A temperatura da água está fora, então a gente tem possivelmente um problema no sensor de temperatura. Isso já vai ser um item que vai ser trocado já nessa revisão também para normalizar essa temperatura e deixar a medição da temperatura o mais próximo possível da realidade. Esse carro está com a correia dentada bem ressecada já, gurizada. O dono do carro tinha comentado que nunca trocou ela, né? Enfim, talvez tinha um histórico antes dele comprar o carro. Então você tem que ficar bastante atento a esse detalhe, porque se arrebentar o prejuízo é grande, né? Agora olha só o que acontece aqui. Eu tô com uma ferramenta de fasagem instalada, né? Que é um pino que vai ali no virabrequim, que apoia o virabrequim no PMS. Eu uso essas duas varetas aqui só para base de comparação, né? Para certificar de que, enfim, está próximo da chegada do ponto, para mim já me preparar no calço do motor. Então o motor, a parte de baixo do motor está devidamente no ponto exato. E aí aqui eu tenho que inserir essa ferramenta para poder travar os dois comandos, ó. Tá? Então ela entra naquele rasgo aqui do comando aqui, ó, encaixa. E lá no comando de admissão eu tenho um outro rasgo, ela teria que encaixar também. A ferramenta não encaixa porque está fora, tá? Está levemente fora. O comando de admissão ou o de escapamento, né? Um dos dois está fora, por isso que a ferramenta não encaixa. Quer ver? Olha só, vou encaixar aqui, ó, para vocês verem, ó. Ó, encaixei aqui. Olha lá onde é que ela bate, ó. Ó, bate em cima, tá vendo, ó? Ó, lá, ó, ela tinha que bater, ó, lá embaixo, lá, ó. Encaixou lá. Aí agora aqui, ó, ela bate embaixo aqui, ó, não encaixa aqui. Agora eu vou encaixar aqui. O mesmo ocorre do lado de lá, tá bom? Isso pode acontecer por dois motivos. Primeiro, o motor foi trocado da correia dentada sem ferramenta. Na verdade, por vários motivos, né? Mas enfim, às vezes foi trocado sem ferramenta. Mas o mais comum de acontecer aqui, pessoal, não é nem que foi negligência ou erro de montagem de quem trocou anteriormente, tá? Um outro detalhe que eu nunca comentei aqui no canal e eu venho observando com o passar dos anos e com a experiência que eu vou ganhando, é que a correia acaba esticando, turma. E aí ela aumenta e obviamente aí um dos comandos fica atrasado, beleza? Então nem sempre foi erro de montagem. Como a correia aqui, analisando, parece ser muito velha, pode ser que esse motor devidamente estava no ponto, até porque os tampões aqui, ó, estavam com cola. Quer dizer, alguém tinha tirado esses tampões em alguma fase da vida de manutenção desse motor, ó. Quer dizer, alguém já trocou a correia dentada desse carro e então tirou os tampão para poder inserir a ferramenta. Então tecnicamente não era para esse motor estar fora de ponto como ele está agora, né? Eu já mostrei no canal, mas para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, né, acompanhar o procedimento. Então, ó, a ferramenta agora está inserida certinho, coloquei o parafuso aqui para ficar perfeito. Como que eu faço para ajustar o ponto, então? Eu solto essas duas porcas aqui, ó, usando essa ferramenta especial, né? Existe essa ferramenta nova para comprar, essa aqui eu mesmo fabriquei, ó, fica até a dica para vocês. E ela é um universal que serve para polia de Hilux, polia de Ranger, né? Faça as modificações que for necessário aqui e funciona tão bem quanto aquela comprada. A única diferença é que ela é uma ferramenta que eu uso para quase todo tipo de polia. Até hoje, a polia que não deu certo para usar, eu adapto ela e que por aí vai, diferente da comprada que você tem algumas limitações. Tá? Mas não estou aqui criticando, nem enfim, só estou defendendo o meu peixe aqui, né, gurizada? Fica a dica aí pra gurizada, é uma ferramenta bem simples de fazer, enfim. Então, você coloca ela ali, ó, a ferramenta aqui, ó, a polia tem os próprios furos ali, ó, vocês estão vendo? Ó? Tem as furações, mas se não tiver também, você pode apoiar aqui, ó, pela lateral. Dessa forma eu seguro a polia para que o comando não gire e aí eu consigo soltar a porca. E aí agora aqui então a polia ficou travada pelo virabrequim na parte de baixo e eu consigo movimentar somente o comando para ajustar o sincronismo.
Lembrando que o procedimento de troca de correia para esse motor tem que se bobear essas polias, tá? Elas são bobas, polias loucas, né? Para poder você fazer o ajuste fino, tá? Então já era um procedimento que eu inclusive teria que fazer, né? Soltar aqui, inclusive até porque eu vou trocar os dois retentores aqui de cima. Aqui tá o protetor de cárter, ó. Bastante óleo, né? Bastante sujeira. Isso aí depois eu vou deixar tudo isso aí limpo, zerado, né? E aqui por baixo, muito vazamento de óleo. A princípio tem um vazamento aqui na caixa de câmbio, mas a nossa manutenção vai se concentrar em remover os vazamentos de óleo do motor, ó, que não são poucos, conforme vocês estão vendo. Aparentemente há um vazamento nessa mangueira do hidráulico, vocês estão vendo que inclusive é uma mangueira nova. O cliente recentemente fez uma manutenção no hidráulico, foi trocada a bomba do hidráulico e, a julgar pela característica dessa mangueira, eu acredito que ela também foi trocada e está vazando óleo. Talvez não seja na mangueira e sim lá no pressostato, lá em cima, lá, o que eu já falei, dei essa dica para vocês em vários vídeos anteriores aí do canal. Possivelmente é ele que deve estar vazando. Bom, aqui pessoal, na polia do virabrequim, na engrenagem ali, ó, do virabrequim, eu estou sacando ela, utilizando aquela ferramenta, que na verdade eu estou usando a base do sacador de volante, né? Onde eu coloco esses parafusos para instalar aquela ferramenta que eu confeccionei. Já tem vídeo no canal, já mostrei inclusive ela em ação. Lá na remoção da polia daquele motor F4R, né? Que é basicamente um motor idêntico a esse aqui, só que um 2.0. Eu vou ver se eu acho o vídeo onde eu coloco essa ferramenta em ação aqui para vocês acompanhar ela em funcionamento aí. Pessoal, quem quiser assistir o vídeo, ó, é o episódio 493, motor F4R, polia do virabrequim, ó. Olha só a cena. Olha aí, presta atenção. Eu não sei se eu consegui achar o vídeo de fato, pessoal, mas essa aqui é uma ferramenta que eu fiz lá em ocasião daquele vídeo. Sem essa ferramenta aqui eu jamais teria conseguido remover aquela polia lá em questão. Inclusive o motor estava fora, conforme vocês viram. Espero que eu tenha achado o vídeo, enfim. E então aqui é uma haste de amortecedor com esses pesos aqui, um batente aqui, onde eu desloco esse peso para frente e trago esse peso rapidamente para trás. Ele bate, gera uma percussão, uma ressonância e saca o objeto com maior facilidade. Aqui é uma outra adaptador que eu fiz para sacar capas de rolamento de uma caixa de uma Mercedes GLA que eu fiz aqui na oficina, que inclusive eu não editei o vídeo e não sei se de fato vou colocar ele ao ar, mas lá também eu sofri muito para sacar as capas dos mancais da carcaça do câmbio automático, e aí eu desenvolvi essa ferramenta aqui com as arruelas, ó, onde eu colocava, encaixava por trás da capa, e aí ia dando percussões e consegui remover as capas em questão. Futuramente talvez eu edite esse vídeo, coloque no ar e vocês que estão por dentro já vão lembrar dessa cena aqui em questão. Então eu vou desrosquear esse adaptador aqui, rosqueio essa rosca nesse adaptador aqui, que na verdade, como falei, é um sacador de volante, que aí eu adaptei aqui, e aí dou algumas percussões para poder extrair a polia. É isso, gurizada. Detalhe da correia, olha só, mostrar para vocês aqui, já estava se desfiando, ó. Olha só na lateral aqui, ela já soltando pedaço. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui na lateral esquerda do vídeo aqui, ó, ela tá soltando já uma lasca da correia. Pessoal, ferramenta da NASA instalada. A Nicole agora aqui vai me ajudar e vai filmar. E eu quero mostrar para vocês mais ou menos ali o funcionamento dela. Ela tá instalada lá, eu apoio e ó. Olha aí, ó. Soltou a polia. Nossa, pessoal, tá filmando. Ficou bom? Não fica muito forte, senão pode ficar ruim a imagem. Então basicamente é isso, pessoal. Aí a polia que ela não tem pegada, né, enfim. Mas a Renault carinhosamente deixou essas duas roscas aqui. Em raríssimas situações eu tenho que alterar essa rosca para uma medida um pouco mais reforçada. Não foi o caso aqui, graças a Deus saiu. Então fica essa dica para vocês ali. Deixa eu filmar melhor aqui, filho. Ó. Tá aí, ó. Show de bola, deu pra vocês entenderem a ideia, né? Já com a polia fora, agora a gente pode analisar um dos pontos críticos aí de vazamento de óleo desse motor, ó, que é o retentor aí que ficava atrás da polia, da engrenagem, né? Enfim. Devido, pessoal, à alta dificuldade de se remover essa polia, esse é um vazamento que ele fica camuflado durante anos, né? Às vezes isso aí vai na oficina, é trocado correia dentada e de certa forma o mecânico
não cria coragem para se aprofundar ali, que por aí vai, beleza? Então é muito comum eu receber aqui na oficina esses carros vazando ali naquele retentor, como falei, porque é muito difícil remover aquela polia sem que o mecânico tome um prejuízo, né? Enfim. Mas vocês que acompanham o canal de vídeos da Cartec acabaram de aprender como fabricar uma ferramenta aí que vai ser fantástica. E para as pessoas que talvez vão julgar, não, Carlos, mas como aqui é no sacador de volante, não daria só para adaptar um sacador e que tal e tal? Sim, pessoal, mas normalmente quando essa polia sai por interferência com um sacadorzinho simples, você tiraria ela calçando com a chave de fenda aqui por trás. A questão que eu estou me referindo aqui é numa situação extrema, tá? Onde de fato o sacador não consegue tirar. E quando essa polia está muito cravada, quando você coloca um sacador aqui, você acaba estragando a rosca interna dela ali, porque é uma puxada firme, né? Vem e espana. Quando utiliza dessa tecnologia aqui, você faz uns impactos como se fosse um martelete de uma parafusadeira pneumática. Tá? Então, para quem é mecânico já entendeu, para você cliente talvez ficou um pouco por fora, mas enfim, você gera uma ressonância, uma percussão ali e acaba soltando muito. De forma simples, então, se eu tivesse colocado um sacador aqui, eu teria estragado a peça e não teria removido ela. Basicamente é isso. Aqui na parte de cima, pessoal, os retentores dos comandos de válvula não estão vazando, porém está com esse suor aí, ó, que chegou a grudar essa poeira. Então já vai ser trocado de forma preventiva para a gente não mexer nisso aqui por um bom tempo. Bomba d'água não está roncando, nenhum sinal de vazamento, então vai ser só mesmo a troca dos retentores, limpeza nisso aí e deixar tudo perfeito. Pessoal, muitas pessoas me perguntam várias coisas sobre esses motores aí. Aqui no canal eu tenho muitos vídeos dando manutenção em Renault. Não me considero um especialista na marca, mas é um dos carros que eu mais mexo aqui na oficina, que eu mais corrijo o problema. Uma dica que eu quero dar para vocês. Se eu fosse uma pessoa normal, pessoal, eu já não mexia mais com esse tipo de carro. Tá? Porque eu gosto do desafio e que por aí vai. Eu dou uma dica para você mecânico que, enfim, às vezes não mexe tanto nesses motores, nesses carros e que por aí vai. A dica que eu dou para você que é o seguinte: aprender a trabalhar com isso aqui, você vai ter que tomar prejuízo. É um carro que ele usa uma mecânica, uma tecnologia, um modo de pensar um pouco diferente. Eu não saberia usar a palavra correta para transmitir o que de fato eu quero falar. Mas, de forma geral, eu, com toda a experiência e bagagem e cautela que eu tenho, eventualmente tomo prejuízo fazendo manutenção nessas máquinas. É porque eu sou um cara muito teimoso mesmo. Mas se fosse agir pelo lado correto e pelo lado financeiro, vamos dizer assim, não era mais para mim estar trabalhando, prestando manutenção em veículos da Renault. Mas eu gosto muito, gosto do desafio, é um carro que tem uma mecânica que me fascina, e enfim. A dica que eu dou para vocês mecânicos que me acompanham é o seguinte: eu, inclusive, esses dias estava conversando com um youtuber aí, um dos maiores canais de mecânica do Brasil, e ele comentou comigo que iria excluir todos os vídeos onde ele presta manutenção em Renault do canal dele. Porque ele não leva sorte com esse carro, enfim, eventualmente sempre tem que estar corrigindo problemas e que por aí vai, e isso de fato é uma realidade. Até o mecânico adquirir macetes e manha, vocês sabem que todos os vídeos eu falo alguns detalhezinhos sobre esses carros. E realmente é um carro que ele judia um pouco do mecânico. Por isso você, dono desse tipo de carro, é um carro que entrega um prazer de dirigir muito grande. Inclusive eu tenho um carro da Renault, então eu sei do que eu estou falando. E também não precisava nem eu ter um carro, eu trabalho com isso aqui todo dia. Só que você, dono de carro, você tem que ter bastante cautela quando você leva no mecânico, tá? E que por aí vai, porque realmente o mecânico, quando se propõe a mexer nisso aqui, pessoal, não criticando o projeto em si, mas é um carro, gurizada, que eu não sei explicar qual é o feitiço que tem aqui, tá? Mas realmente é um carro que judia do mecânico. Falo isso, eu sei que talvez vai ter gente, Carlos, eu não concordo e tal. Bom, é a minha opinião. E eu acho que eu tenho um certo, vamos dizer assim, bom, eu acho que eu consigo falar, né? Olha os vídeos aí, né? Tem carros desse aqui que inclusive vêm de outros estados aqui para me resolver. Então eu acho que eu não sou tão leigo assim no assunto. Obviamente isso, eu não precisaria estar falando um detalhe desse para vocês, porque podia estar aqui me garganteando, falando que eu faço e aconteça e que por aí vai. Não, não é bem por aí, tá? São os carros que realmente toda a manutenção que eu faço eu estou aprendendo. E já tomei inclusive muitos prejuízos trabalhando com esse tipo de carro, com esse tipo de motor inclusive. E falo a vocês, se você está começando na área, se você às vezes não está muito seguro, não coloque a mão. É a dica que eu dou. Beleza? Vocês viram o detalhe ali da correia dentada. A correia dentada esticou, o motor ficou fora de ponto. Entendeu? E assim como esses detalhes, existem outros e outros e outros. E enfim, a gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro sobre a mecânica desse carro. Uma mecânica fantástica, mas é um carro que tem algumas peculiaridades, vamos dizer assim,
que de certa forma, se o mecânico não for psicologicamente preparado, tá, ele abandona a jornada. E sobre o canal, o rapaz do canal de vídeo que eu falei que era um dos maiores do Brasil, sim, é um dos maiores do Brasil, o cara é um super, hiper profissional, tá? E eu eventualmente tenho a oportunidade de conversar com ele, e ele comentou comigo isso. Ele falou, olha Carlos, eu vi que você mexe bastante aí, enfim, a gente estava trocando ideia sobre um detalhe, e aí eu comentei com ele, enfim, expus a minha opinião, né? E ele falou, infelizmente eu vou excluir todos os vídeos que eu presto manutenção nesses carros no meu canal, porque eu não quero mais pegar esses carros para trabalhar. Então eu não estou aqui falando mal do produto em si, eu só estou falando a realidade. Eu, como falei, continuo mexendo, vou continuar mexendo, enfim. Por que não um dia talvez se tornar um especialista na marca de fato? Eu ainda não sou, mas pode ser que um dia me torne, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, realmente é um carro que ele tem uma tendência a judiar do mecânico. Primeiro, por os detalhes e armadilhas que a própria marca deixa, ok? E segundo, pessoal, pelos detalhes e armadilhas que são deixadas pelo mundão, né? Onde o carro vai visitando e que por aí vai, o mundão aí também é perverso com a máquina em si, que de fábrica já não é muito assim de ajudar o mecânico, né? E aí quando cai no mundão mesmo, aí é que o negócio vira de cabeça para baixo. Mas eu não estou reclamando, pessoal, eu estou sendo realista, tá? Quem quiser gostar de mim, eu prefiro que goste do meu jeito, que eu sou assim, tá? Então, enfim, eu estou sendo realista. Como falei, tenho um carro desse, tá? Com essa mecânica. Gosto muito da marca, inclusive quando trocar de carro pretendo pegar um Renault, ok? Beleza? Só que você, dono desse carro aqui, ó, vá firme, tá? Não vá com o pezinho meio mole, não, porque senão tu vai se afundar na areia movediça. Cárter já removido, o motor está bem limpo por dentro, tá? Isso é um bom sinal. Acredito que o cliente faça as trocas de óleo no tempo certo, tá? Para ver pela limpeza. Aqui vira brequinho, ó, a biela, lá dentro, ó, por baixo ali dos pistões também, é tudo muito bem higienizado. Na parte da frente aqui a gente tem um pouco de borra no pescador, na lateral. Na frente da bomba de óleo, onde não há muito fluxo de óleo também, ó, a gente tem um acúmulo de borra. Isso aqui tudo eu vou lavar, limpar, deixar tudo perfeito. Detalhe, pessoal, para aquela aplicação de silicone original naqueles cantos que eu comentei, sempre comento com vocês, ó, ali, ó, tá? Um pinho de silicone ali, um outro no outro ponto. E aqui também, ó, mesmo utilizando junta, né? A engenharia na fábrica monta com silicone. Para o pessoal que tem dúvida sobre essas aplicações, é legal sempre fazer, sempre que possível, acompanhar vídeos, né, de montagem desses motores na fábrica. Isso é legal porque acaba tirando as dúvidas de vocês, vocês acabam tendo uma fonte de informação verdadeira, né? Aqui está o defletor, tá, que vai aí embaixo ali na parte de cima do cárter. Aqui, ó, tá o cárter, né? Parte de dentro aí, ó. Um pouco de borra aqui também na parte da frente. O que chama atenção, pessoal, é essa coloração puxada por um creme de leite aqui, ó, que isso é indício de água misturada com óleo, tá? Isso aí a gente pode já ter um problema lá na junta de cabeçote desse motor. Ela pode estar levemente apodrecida. Ou o modine, né, o trocador de calor que esse motor utiliza, que é a própria carcaça da válvula termostática, pode ter um problema ali naquela junta. Ou também pode ser o excesso de álcool no nosso combustível, né, que aí acaba misturando com o óleo. O álcool tem muita umidade, né, e pode gerar aquele tipo de reação ali. Pessoal, agora vamos encarar a limpeza, né? O cárter, o máximo que eu consegui fazer foi isso aí, ó, tá? Melhorou bastante, ainda tem essas manchas aí, né? Mas na verdade isso aqui não é de fato um problema. Então a sujeira grossa saiu, externamente também não consegui um resultado 100%, mas melhorou bastante. Pessoal, é aquilo que eu falo, se esse carro, em outras manutenções que já foram feitas ao longo da vida dele, todo mundo tivesse passado um pincelzinho, que tal e tal, né? Um pouquinho de capricho, obviamente hoje eu estaria conseguindo um resultado melhor. Agora não tem como eu resgatar, pessoal, 20, 30, né, 40 anos de manutenção sem lavar, sem limpar, e agora simplesmente o carro chegar na minha oficina e eu em algumas horas de serviço deixar o carro em estado de zero, né? Fica um pouco complicado. Eu queria, mas obviamente se eu continuar aqui, inviabiliza o serviço tanto para mim quanto para o dono do carro. Mas o melhor que eu consegui tá aí, ficou muito bom, haja visto que vocês sabem que muita gente troca a junta do kart sem sequer lavar, né? Então, eu já não ficou 100% de serviço, eu tenho ciência disso. Ainda há resíduos aí que por aí vai, mas isso não vai gerar nenhum problema, haja visto
do jeito que estava antes, né? Escapa também lavada, aqui já consegui um resultado um pouco melhor. Defletor, enfim. O cárter também eu limpei. Agora eu vou mostrar para vocês lá no... Lavei o agregado, já instalei ele de volta. Ali na bomba de óleo na frente eu consegui remover boa parte daquela borra que tinha. Dei mais uma caprichada aí, ó, na parte interna do motor, ó. É só o dono vir cuidando com a troca de óleo certinho, né? É aquela coisa que eu falo, é a sequência de manutenção correta, né, pessoal? O dono continuando visitando a nossa oficina, o carro dele sempre vai estar nessa situação aí para melhor, né? E nunca o contrário. Aqui na frente também, ó. Já limpo, falta dar mais uma caprichadinha ali, enfim. Lá por cima também, ó, já tudo lavado, ó. Beleza? E é isso, pessoal. Ficou 100%, Carlos? Lógico que não, pessoal. Mas é aquilo, eu acho que vocês têm um entendimento para saber do que eu estou querendo me referir, tá? Não tem como o pessoal trabalhar mais 3, 4 dias com pincelzinho e querosene, óleo diesel e produto aqui, produto ali, que por aí vai, como eu falei, inviabiliza a manutenção. Correria muito grande aqui na oficina. Conforme prometido, eu vou mostrar para vocês o defeito que a Saveiro está fazendo aqui. Eu tirei o cabo de vela aqui do distribuidor, tá? Tá ligado só na bobina. Eu vou ligar a chave. Eu quero mostrar para vocês aquele detalhe de que ela está centelhando direto. Olha só a situação. Só liguei a ignição. Olha ali. Ó. Lembrando, como eu falei para vocês, tá? Isso aqui não fui eu que desmontei, a caminhoneta já chegou assim. Também não é um problema, porque de fato tinha algumas situações aqui que precisam ser corrigidas e por aí vai. Eu estou suspeitando aí de um problema de módulo, mas está bem confuso ainda o diagnóstico aqui. Eu vou... Assim que eu tiver alguma posição concreta eu passo para vocês, mas só queria deixar de registro aí o defeito. Clio finalizado. Eu não consegui, infelizmente, filmar tudo que eu queria ter filmado para vocês, então eu vou dar um resumo breve aí. Trocado correia dentada, kit completo original, com os tampões aqui também, enfim. Dica para vocês de instalação desses tampões laterais aqui do comando. O pessoal comenta que vaza muito e tal. Inclusive algumas pessoas até montam com bastante silicone, enfim. A dica que eu dou para vocês, tá? Eu sempre monto aqui na oficina, nunca tive problema com vazamento. E não passo silicone ao redor do tampão inteiro. Eu passo somente na união da tampa com o cabeçote, nas quinas da flange. É igual eu já dei a dica quando retentor, enfim... Né, onde tem aquele degrauzinho, eu coloco um pinguinho ali nos dois cantos, né? E depois encaixo o tampão. Nunca tive problema de vazamento, tá, pessoal? E pode colocar o tampão da marca que for, seja ele paralelo ou original. Nesse caso aqui, como o kit de correia dentada para esse carro já veio um kit completo com tampões e tal, aplicado aqui foi então os tampões que vieram no kit, que eram os originais. O reservatório aqui eu limpei, ó, aditivado, ficou bacana, né? Não ficou aquela 100%, mas melhorou bastante. Higiene total aí no cofre do motor. Esse carro aí eu vou recomendar ao cliente a trazer mais algumas vezes para a oficina para corrigir outros detalhes. É um carro que tem muita coisa para ser feita ainda. Então devagarzinho a gente vai ajeitando e deixando tudo perfeito. Aquela mangueira do hidráulico que estava vazando eu tive que refazer ela. Detalhe que já era uma mangueira nova, tá, pessoal? O pessoal acabou se perdendo ali na clipagem do espigão. O cano de dentro era fora da medida da mangueira, né? E daí na hora de clipar acabou mascando e provocava vazamento. Então deu para reaproveitar, a mangueira inclusive era maior, né? Era muito grande, na verdade, então eu aproveitei a própria mangueira, só coloquei 2 espigões na medida correta, fiz a clipagem e está resolvido o vazamento de hidráulico também. Lembrando que o cliente trocou bomba de hidráulico nova, fez caixa de direção nova, né? E ficou esse detalhe da mangueira, senão daqui a pouco ia isso aí tudo para o espaço também, mas agora já está corrigido. Lá embaixo eu não filmei para vocês, mas nenhum vazamento, graças a Deus. Aquela flange da frente da onde ia o retentor que eu filmei ontem, que estava cheio de borra e tal, eu removi ela e refiz a vedação dela ao bloco também para evitar vazamento. Entrou um retentor novo, o lá de baixo e os 2 do comando de válvula, junta do cárter nova também, com o silicone naqueles pontos estratégicos, né, que eu mostrei para vocês. Esse carro ainda tem um pequeno vazamento no eixo de seleção da caixa de câmbio, mas aí é outro departamento, né? A embreagem também está muito pesada, então futuramente se o cliente quiser resolver esse problema, colocar um conjunto de embreagem novo, né, para ela ficar macia e tal, eu já abro o câmbio e resolvo esse detalhe do vazamento do câmbio também. O carro ainda tem alguns detalhes de injeção eletrônica, tá? Por exemplo, o atuador de marcha lenta está com o fuso de rosca sem fim possivelmente espanado, ele faz um barulhinho, né, quando a injeção tenta corrigir a marcha lenta. Enfim, como falei, tem várias coisas ainda que precisam ser feitas aqui, e aí conforme o dono for trazendo, a gente vai resolvendo isso aí.
Beleza, gurizada? Muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo aí do canal. Comente aí nos comentários o que vocês acharam, alguma dica, alguma sugestão. Beleza, gurizada? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.